Boa tarde a todos e todas, sejam bem-vindos. Vamos chegando agora na live com o gigante Cristiano Cruel, que vai hoje nos brindar com o seu conhecimento e que sem dúvida vai trazer muita sabedoria e muita notícia boa pra gente. O conhecimento que esse cara tem é fora da curva. Estamos aguardando aqui a entrada dele. Olha aí, ele já chegou, já está online. Chris Cruel. Eu tô te colocando ao vivo aqui, meu amigo. Vamos lá, aguardando a conexão. Opa, entrou de novo. Deixa eu cancelar essa daqui, pedir essa outra aqui, transmitir com... Tem dois Cruels aqui, vou transferir com o Cruel Chris agora. Vamos ver se o Cruel Chris vai. Conectando. Cristiano Cruel, o cara! Boa noite, meu amigo. E aí, professor, tudo bem contigo, professor? Rapaz, o professor aqui acabou de chegar, é você. Eu aqui, isso aqui como é que se diz? Eu ainda sou um pequenininho ainda com relação à grandeza desse grande profissional que eu tive a honra de conhecer. E agradecer aí pelo seu aceite, meu amigo. Só isso. Tá bom, obrigado. Eu tive que trocar de máquina aqui porque eu dei um zoom, deu um errado aqui, mas acho que estamos funcionando bem. É um prazer estar com você aí e falar aí com essa galera aí que te reconhece e gosta de ouvir novidades de você aí, Antônio. Legal, obrigado. O pessoal tá chegando ainda. A gente começou a live aqui pontualmente. Geralmente tem um delay aí até o pessoal chegar, eles vão chegando. Mas, Cruel, eu queria, antes de mais nada, explicar para o pessoal o contexto do porquê que nós estamos fazendo essa live aqui hoje. Eu acho que tudo tem um propósito, tudo tem um porquê, e é importante sinalizar a importância desse momento agora, principalmente para o setor público. Pessoal, eu conheci o professor Cristiano Cruel pela Startse. A Startse está aqui, eu acredito na ideia, acredito na bandeira. É uma empresa incrível que se reinventa muito rápido, para quem não conhece. Os caras têm muitos projetos legais de levar as pessoas para o Vale do Silício. E eu tive a oportunidade, não somente o Vale, mas para a China, para Israel. E eles fazem conferências com muita frequência para levar o conhecimento de tecnologia, de inovação, para as pessoas que querem aprender e se conectar com esse ecossistema de startups. E nesse contexto, eu tive já a oportunidade de encontrar o Cristiano Cruel em mais de 10 eventos, Brasil afora, envolvendo tecnologia. E aí ficou chato já. Eu cheguei pro Cristiano uma hora e falei, Cristiano, nós temos que fazer alguma coisa. O negócio tá... a gente se vê no tempo inteiro. Aí eu fui na missão do Vale do Silício, tive a oportunidade de ver as palestras que ele dava de inteligência artificial, de inovação e de outros tantos personagens que são magníficos nesse conhecimento, como o Maurício. Então, nós tivemos a oportunidade de se conhecer. Eu vi o trabalho do Cru, vi o quanto era sério, acreditei na ideia e hoje componho aí um pedacinho bem pequenininho aí de apoio à Start, né? Como um business partner. E agradeço a oportunidade que o Cruel trouxe para a gente poder atuar. Mas, basicamente, o Cristiano Cruel é hoje uma das maiores autoridades, pessoal, na parte de inovação. E hoje ele foi convidado aqui pelo Café Digital para que nós possamos bater um papo, saudar aqui nossa amiga Ana, a proprietária da Picadilly, que esteve comigo na formação executiva antes aí da crise do coronavírus. Um beijo para você, Ana. Gabriel Temer também está aí com a gente, o Alfredo, Gerson, a Anne, que estava na live anterior. Saúdo a todos aí que estão com a gente. Professor Cruel, feita a sua apresentação, feita aí todo esse contexto, eu quero te fazer uma pergunta muito simples. Como é que eu vou explicar para o servidor público, que é um cara que geralmente é de carreira, ele tem uma missão, um propósito que é ajudar o serviço público a crescer nesse momento de pandemia, mas que papo é esse de lifelong learning para esses caras?
transformação digital. Ah, mas não é minha obrigação. Novas techs, startups, ciência da experimentação. Eu tenho a obrigação de conhecer esse negócio. Isso é papo furado que eu tenho que deixar para depois. A bola é sua, eu não quero nem falar mais nada. O que é isso, Antônio? Primeiro, você é muito generoso aqui na introdução. Também abraço para a Ana aqui. A gente teve uma das coisas muito bacanas, eu acho, dessa experiência na Startse. Eu acho que uma das coisas muito bacanas, de fato, é conhecer muita gente interessante, bacana. Esses programas que a Startse faz lá, tipicamente lá na Califórnia e também na China, né? Ela faz a gente conhecer gente muito bacana. Eu acho que em 4 anos passou já de 5.000 pessoas, executivos, empresários, empreendedores, investidores que fizeram esses programas conosco no exterior, programas de educação, tipicamente uma semana, né? Então a gente conhece um monte de gente, bacana. Pois é, assim, não tem nada que não possa piorar, né, Antônio? É bem-humorado demais. Mas assim, a reflexão que eu faço, e tipicamente assim, eu acho que nós estamos, independente do dia de hoje, mas eu acho que o mundo todo está numa comoção, tentando entender coronavírus, Covid e tudo mais, né? Sabe que às vezes eu me peguei uma reflexão assim, a Startse é uma escola de negócios, ok? Assim, eu gosto de uma escola dos novos negócios. Então assim, nesses últimos 4 anos, eu tive a chance de interagir com muita gente fora do Brasil, no Brasil, e muito com uma ideia, assim, a gente começou meio a gente se provocando mesmo, que a gente tinha que reaprender a fazer negócios, certo? Assim, a gente estava sendo forçado a aprender a fazer negócio. Então, nós já falamos muito sobre aceleração, o ciclo tecnológico, o ciclo de transformação dos mercados, o ciclo que exigia a gente repensar como a gente geria instituições de maneira geral. Então, isso já era uma demanda, já era uma provocação, já gerava uma inquietude, e aí, de repente, não mais que de repente, sem avisar e de maneira inédita, parece que tudo que a gente falava aconteceu. Mas aconteceu de maneira dramática, claro, ninguém previa, mas assim, parece que tudo aquilo que a gente falava sobre aceleração nos mercados, assim, plat, certo? E eu fico um pouco assim angustiado, de fato, Antônio, porque a gente viu que muitas organizações que a gente lidou nos últimos anos, muitas delas fizeram mudanças e elas estão melhor posicionadas para encontrar o que está acontecendo, certo? E outras procrastinaram. Sim. Procrastinavam porque, caramba, e eu vejo que, salvo exceções, elas estão sofrendo mais, certo? Então, a lógica que a gente via era o seguinte: existem, e não é conversa para, mundo bacana, inovadão, blá, 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 não é isso. É assim, ó, existem fundamentos econômicos sólidos que mostravam transições. Então, para mim, assim, nesse momento, além do drama da perda de vidas humanas, que é um drama, além dos impactos econômicos que nem nós entendemos todo o alcance dele ainda, além desses 2 efeitos, existe para mim um terceiro efeito muito sério que está acontecendo, só que ele é dissimulado, ele é escondido, ele não é claro, que é uma mudança no comportamento humano das pessoas, dos mercados que está acontecendo. Todos nós já sentimos, certo? Mas ele está acontecendo e ele é dissimulado, porque ele não é muito claro e evidente o que vem depois, certo? Certo. Então, eu acho que nós temos a segurança da vida, nós temos os impactos econômicos imediatos e nós temos as transformações que se seguem, tá? Eu aprendi, vivendo esse mundo muito de inquietude e inovação, que para mim, já era uma prova para mim que o maior inibidor de inovação sempre foi o próprio comportamento humano. As pessoas nunca gostaram de mudar. A gente fala, eu gosto de mudar, vamos mudar. Mas, na verdade, mudar sempre foi uma coisa ameaçadora, porque eu tinha que sair do que eu conheço para o que eu não conheço, certo? A gente brinca, né? Tem gente que prefere voltar para um passado infernal do que avançar para um futuro incerto. Porque a incerteza causa isso. Mas eu era capaz de te mostrar uma novidade, de dizer assim, cara, use isso aqui, é melhor, é mais rápido, cara, mais eficiente, é tudo de bom. Tudo, tá provado que é.
E as pessoas, pois é, mas veja bem, eu não sei, aqui não, vamos deixar para o orçamento do ano que vem. As pessoas sempre foram naturalmente procrastinadoras de mudança. Verdade. Mas o que aconteceu foi que o mundo tomou um sopetão e nós fomos impelidos, forçados, empurrados na mudança. Muita mudança, nós somos obrigados a mudar. E isso, para mim, é o maior de todos os efeitos que tem. O que acontece? Como isso é um dos maiores ofensores de inovação, esse empurrão que deu, o que talvez fosse acontecer em 5, 10 anos, porque é natural do comportamento, ir aceitando, experimentando, aconteceu de repente, né? E a gente está vendo aqui, ó, exemplos rápidos. Telemedicina, sempre falava, mas pô, o conselho regional, olha, não sei, não é bem assim. Pá, aconteceu, está acontecendo, e talvez hoje está salvando gente. Segundo, gig economy. O pessoal que trabalhava em aplicativo, pô, mas as pessoas não têm os direitos completos de um trabalhador, isso não é bem assim. Pois bem, hoje quem tem emprego é esse povo, e talvez o que vem depois seja a melhor oferta de trabalho que tem para muita gente aí, tá? Terceiro, vai mais, trabalhar em casa, home office. Caramba, eu trabalhar em casa, eu não sei se eu vou me dar bem. Pô, o meu time trabalhando em casa, será que eles vão estar trabalhando mesmo? Como é que vai ser isso? E o ponto? E o cara não vai me enganar? O cara não vai ficar lá na geladeira? E como é que eu vou gerenciar? Como é que você... E de repente, puf, no instante nós tivemos... Microgestão foi por água abaixo. Cara, então o que aconteceu? E outra, muitas pessoas que eram reticentes à mudança foram obrigadas a mudar. Ou seja, muitas estão se dando conta que não era tão ruim assim, que não... Ou seja, então esse efeito, para mim, é o maior de todos os efeitos. Então nós podemos especular muitas coisas aqui, certo? Muitas coisas aqui. Mas eu acho que está evidenciado, e vou dizer, para mim, não é... a Covid vai ficar marcada na história como algo de grande impacto, sem dúvida. Mas eu arrisco dizer que nós vamos ver mais e mais crises ou mudanças rápidas acontecendo no mundo que os nossos antepassados viveram. E isso, para mim, é lógico. É lógico. Nós temos mais dinâmica de mercado, nós temos mais fluxo, nós temos mais e mais informação, conhecimento, possibilidades, experimentos possíveis. Então, eu acho que nós vamos... Então, isso faz, inclusive, o poder mudar de mãos. Então, nós seremos uma geração que vai viver transições de grande impacto muito mais que vovô e vovó viveram. É inevitável isso. Logo, o nosso mindset e o ferramental que a gente usava, lamento, mas tá velho. Está velho. E a gente sempre defendia isso como a minha grande experiência. Pois, lamento, a sua experiência está velha. Eu tenho 50 anos, tenho mais de 50 anos, e hoje eu estou me dando conta de uma coisa muito simples. O que vale é a capacidade de eu aprender o novo e me readaptar. Então, a minha experiência passada me ajuda se eu tiver a predisposição a mudar e me adaptar. Mas se eu estiver preso ao passado, eu corro um risco muito grande de ficar obsoleto e perder relevância. O servidor público, então, que falar que tem 30 anos de experiência num tema e bater no peito com orgulho e dizer isso, ele está falando uma coisa boa ou ruim? Eu acho que ele tem que ter muito orgulho das realizações que ele fez e ele tem que ter... nós adoramos na Startse essas expressões lifelong learning, aprendizado ao longo da vida, e continuous reskilling, que é continuamente redesenhar habilidades. Para você aceitar que você tem que redesenhar, que as habilidades que você tem não são mais suficientes, você tem que ser muito corajoso. É muita coragem. É muita coragem. Porque o normal é dizer, caramba, cara, eu passei 3 anos aqui trabalhando, que você não sabe o que eu fiz para chegar aqui, agora vem você e diz que não é mais suficiente. Isso incomoda. Só que eu acho que hoje dizer isso, Antônio, é um ato de amor. E o cara que diz, não, não vai mudar, fica assim, segura, cuide com pessoas que estão falando isso, tá? Cuidado com pessoas que estão falando isso. Eu acho que o ato de amor hoje é alertar as pessoas do que está acontecendo. E vou dizer, as pessoas percebem isso, as pessoas sentem isso. E nesse momento estão sentindo mais do que nunca isso, né? Nós vamos ter que... Não tem a piada aí do digital, que a gente tinha que ter virado digital, que todo mundo queria virar digital. E na verdade foi a Covid que fez todo mundo virar digital. Eu acho que a razão não era exatamente virar digital. Era entender dessas transformações de status quo,
essas transformações de... A nova normal, de fato, é mudança contínua. O que me pareceu é que o Covid trouxe um grande reset no mundo. O meu amigo Anderson Costa, na live anterior, falou exatamente isso. Grandes empresas com profissionais que faziam algo similar foram colocados na mesma raia e hoje podem, de certa forma, competir. Você falou com muita sabedoria aqui agora do lifelong learning, que me parece que é agora quase um requisito para que o profissional aqui do setor público atue com relação a estar aprendendo sempre e ter essa, eu chamo de humildade, de abandonar o posto, a carreira que você está, porque o momento é de reiniciar o jogo para a gente poder somar esforço para crescer junto. Eu queria falar de transformação digital. Alguns órgãos aqui na administração pública optaram antecipadamente por realizar as suas contratações de bens e serviços de TI e conseguiram montar estruturas que, no momento da crise, deram suporte para que os servidores pudessem ir para o home office. Outras, nem tanto, não conseguiram fazer isso a tempo e aí tiveram alguns problemas. Eu queria perguntar para você, do teu ponto de vista tecnológico, o que essas organizações precisam e ainda podem fazer para que essa transformação digital, não somente do ponto de vista do teletrabalho, seja algo agora com vista de mais longo prazo e ajude o setor público a crescer. Eu só queria saudar aqui, grandes nomes que acabaram de chegar. Essa live agora está ficando muito perigosa, porque os caras que chegaram agora são de uma força muito grande. Deixa eu te apresentar aqui. Marcos Alcântara está aqui, professor Cláudio Sarian está aqui, professor Rodrigo Pironte, gigante também. Então, só gente grande chegando aqui. Daniele, minha amiga do DENIT também, só mentes brilhantes. A palavra é sua, professor. Bom, vamos lá. Transformação digital é um tema muito amplo, mas eu faço a pergunta... Para mim, isso o fundamento disso começa no letramento digital das instituições e das pessoas, tá? Por que companhias que nem Amazon disse que vai investir milhões para retreinar os seus funcionários para entender tecnologia? Por que a Microsoft disse que ela vai treinar 15 mil pessoas internas da Microsoft para entender de inteligência artificial, por exemplo? Isso, para mim, é letramento digital, é tech literacy, ou letramento em dados, ou seja, isso é uma comprovação do lifelong learning. Alguns chamam isso, Antônio, de treinamento de última milha. Ou seja, a velocidade do conhecimento girou tanto, existe tanta coisa sendo criada no momento, isso todo mundo entende e percebe, que a experiência aquela que eu tinha, ninguém estudou exatamente isso, nem se formou nisso, e nem não sei o que, nem fez um curso de especialização que mostrava isso. Por quê? Porque a educação tradicional, ela precisava garantir um aprendizado do que tinha que ter teorias sólidas, teorias confirmadas. Você não poderia ensinar o que não tinha literatura. Então, o que acontece? Ela dá um delay, ela dá um gap entre a realidade entre o que se teorizou e se confirma que funciona versus o que de fato está acontecendo, certo? Então, isso criou um gap. Então, eu acho que, basicamente, a transformação digital, ela tem um componente antes que, obviamente, definitivamente, é fazer com que as pessoas da organização tenham alma digital. Deixa eu te dar um exemplo. Um menino, caso real, o professor apresentou na aula para a turma problemas de matemática, multiplicação de matrizes. Se alguém é mais nerd, não vai lembrar, colou na prova, não interessa, multiplicação de matrizes. Esse jovem foi para casa e ele gostava disso, gostava muito de codar em Python. Aí ele olhou aquilo, sabe o que ele fez? Ele fez um programa, um sisteminha em Python, que fazia qualquer solução de problema de multiplicação de matrizes. Aí ele voltou do trabalho de casa e entregou para o professor e disse: professor, eu não fiz aqui a multiplicação das 10 matrizes, mas eu fiz um software que, se o senhor digitar qualquer coisa, ele multiplica qualquer matriz para o senhor. Entendeu? E aí o professor disse assim: caramba, eu não sabia nem avaliar o software, eu não sabia se estava certo, eu não sabia nada. Mas qual é a lição por aí? É a mentalidade digital. Quando você entende do potencial da tecnologia, isso permite que você resolva problemas complexos de uma maneira completamente diferente do que o outro que não entende, que não tem esse letramento, entendeu? Isso é letramento. Esse é fundamento, saber ler e escrever. Eu acho que data literacy é básico, porque assim, se alguém me der um problema e eu não entender fundamentos de machine learning, eu não vou conseguir construir uma solução que utilize aquilo, certo?
é lápis, papel, tesoura para mim. Agora, no momento que eu conheço isso, o alcance que eu tenho de criação de coisas novas, por isso que eu acho que é normal eu dizer que tecnologia não é fim, é meio. E é mesmo. Agora, é o mindset humano que é capaz de resolver problemas usando esse incrível novo ferramental que tem aí. Então, a transformação digital as companhias... Assim, ó, é muito difícil. Acho que teve um dos fundadores da Ambev, que esteve conosco lá no Vale, e numa entrevista foi assim, o que você acha de empresa de tecnologia? E a resposta era assim, existe alguma empresa que não é de tecnologia? Porque hoje a gente usa muito, a gente associa muita tecnologia à TI, né? Mas se tu olhar, tudo que está em volta aqui, né, Antônio? Um dia foi uma tecnologia incrível. A gente associa o digital. Mas assim, tudo aqui é tecnologia. Só que depois de um tempo, ela tem o que a gente chama de um efeito gravidade. A coisa é novidade. Daqui a pouco ela vai descendo e incorpora. Hoje, a internet, ninguém aqui acha o máximo contar para o outro que sabe navegar na web, né? Mas há 30 anos, o cara que navegava era campeão. O cara que mandava um e-mail, nossa! Os caras olhavam ele no corredor. Então, assim, isso vai embedando durante a vida da gente. Então, nós estamos numa velocidade de criação de tecnologias, tecnologias digitais realmente, tecnologias biológicas também, certo? E eu acho é bom falar isso para a gente abrir mais ainda a mente. Nós não estamos só falando de tecnologia digital, nós estamos falando e você sabe que existem pessoas que dizem que chamar de tecnologias está errado. Porque devia ser singular e não plural. Porque todas elas se misturam. A gente chama de IoT, inteligência artificial, cloud, para a gente até organizar o pensamento. Mas elas cada vez mais se fundem. Então, uma empurra a outra. Tu sabe que eu sou apaixonado por inteligência artificial porque eu acho que é uma das tecnologias mais transversais, mais de propósito geral. A gente vai ver ela interferindo e alavancando praticamente todas em qualquer indústria, em qualquer profissão, em qualquer negócio. Por isso que eu acho que ela é tão presente no dia a dia, né? Mas então, essas tecnologias todas, que também tem biológica, ela para mim são ferramentas para isso. E eu dou um exemplo que o envelhecimento das pessoas, certo? As pessoas estavam vivendo mais. Tirando agora os efeitos e crises e ameaças, as pessoas estavam vivendo mais. E uma das razões que tem, não sei se você já ouviu falar do telômero, no DNA das pessoas, no rabicho do DNA, o finzinho dele chama telômero, né? Sim, o cientista me explicou que é tipo aquele plastiquinho do cadarço. Bem no fim, bota o plastiquinho para o cadarço não montar tudo. Pois é o seguinte, as células vão se reproduzindo e o telômero vai encolhendo. Até o dia que ele encolher tanto, não reproduz mais e você morre. Você envelheceu, você morre, certo? E existe, inclusive, uma startup chamada Telometer, eu acho que você pode entrar depois, e é um site que você vem lá, você recolhe seu DNA na saliva, manda para ele te responde na app qual é a sua idade genética. Então, assim, do ponto de vista do seu telômero, você deveria ter, Cru, você tem aqui 40, pô, eu tô com 50, então as minhas células estão envelhecendo menos do que a minha vida, então eu tô bem. Mas você já pode comprar um kit que eles mandam para sua casa, você faz um tratamento de 6 meses para alongamento de telômeros. E comprovado. Daí diz, cara, isso aí é falcatrua, isso aí é... Não, isso é feito por uma das Nobel em Medicina, de poucos anos atrás, que está fazendo isso. Eu faço esse crescimento para que a gente entenda a tecnologia de uma maneira mais ampla do que é. E que nós aceitamos que nós temos que ter um letramento tecnológico enorme. Enorme. E para mim não funciona mais de se perguntar se tu é de exatas ou de humanas, tá? Essa separação, para mim, já não... É como se eu pudesse ser isso ou aquilo. É como se um psicólogo não pudesse ser um codador incrível. Ou se um outro... Entendeu? Assim, eu acho que isso já não define o ser humano como um todo. Então, nós precisamos de letramento tecnológico para ter uma alma digital e para nós resolver problemas de maneira muito, muito incrível. Como você faz isso? Dá contato, deixa mexer, deixa fazer, deixa experimentar, deixa criar possibilidades, deixa viajar na maionese. Como é que a gente faz isso no setor público? Eu vejo, olha só, a história que você contou foi brilhante. O aluno que levou além para o professor não tinha nem como medir aquele resultado. O professor, primeiro, ele tem que se reinventar, ele tem que entender que não existe mais gabarito e forma pronta para esse momento que a gente está agora. Então, já faz uma ressignificação
da profissão do próprio professor. Será que o professor tem que estar realmente no palco dando essa direção ou o aluno tem que construir? A gente vai falar aqui agora do conceito de startup. Esse aluno construiu uma startup, caramba, na frente do professor. E como é que o professor vai avaliar e levar esse cara adiante? É esse tipo de letramento, de mindset que a gente tem que realmente trazer, inclusive para o setor público. Porque o que acontece hoje, Cristiano, é muitas vezes um servidor tem uma mentalidade inovadora e ele, na verdade, é o bode da sala. Então, o cara chega com uma ideia legal, interessante, mas não, isso não está no processo, isso não está documentado, não está na matriz de risco. O professor Pironte está aqui, conhece muito bem desse assunto. E o servidor, muitas vezes, ele chega ao ponto de desistir de inovar, porque ele não tem esse espaço que a gente gosta de falar aí na Startse, que é a tolerância ao erro honesto. Eu pergunto o seguinte, como é que agora o servidor público ele pode inovar criando, não vou dizer criar uma empresa dentro do setor público, mas como é que ele pode inovar criando ideias startupeiras para poder prover soluções para o serviço público, só que com um problema, Cristiano Cruel. Ele não tem outro fator de motivação a não ser o que ele tem hoje, que é o cargo dele. Ele não tem outra coisa para ele poder buscar. Como é que esse cara vai crescer e vai inovar no serviço público com as dificuldades que ele tem nesse momento? Bom, vamos lá. Eu acho que tem um livro Originals que diz o seguinte: existem duas maneiras de fazer uma coisa acontecer. Uma é com conformidade e a outra é com originalidade. Conformidade é fazer conforme. Repetir tanto que você fica, certo? Originalidade é não fazer isso, ok? Então, o que acontece? Quando você tem um ambiente estável, previsível, que você consegue desenhar o fim, o mindset de gestão, que a gente poderia chamar de General Management, que a gente brinca que é PCC, né? Planejamento, Comando e Controle, ele se mostrou no mundo extremamente eficiente. E todo mundo professores que estão aqui, que estudam administração e gestão, sabe que a grande maioria das ferramentas de gestão que a gente usa hoje foram criadas por homens brancos americanos que nasceram depois da Guerra de Secessão. Tem 150 anos. Fantástico, fez transformar o mundo evoluiu, o mundo se transformou, mas se transformou tanto que ele criou um novo cenário de transformação que aquele ferramental talvez não sirva mais, certo? Porque aquilo é extremamente eficiente para um mundo estável, previsível e que eu sei o que tem no fim. Agora, se eu quero fazer a outra coisa, se eu quero não repetir para fazer, certo? E aí, me permito a brincadeira, mas o PDCA não transformou vela em luz elétrica, certo? Tá bom? Se eu jogo para o outro lado, eu assim, como é que eu descubro o que nunca ninguém fez? Qual é o teu sistema de controle para fazer algo que nunca ninguém fez? E aí nós vamos, talvez, para o Entrepreneurial Management, que vulgarmente poderíamos chamar do estilo startupeiro das coisas. Eu sei que startup pegou moda e daí os caras atravessam, mas se tu olhar na essência, startup é a ciência da experimentação. É um modelo de método científico trazido de volta a negócios. Onde eu, na verdade, tento buscar descobertas das coisas que nunca ninguém fez. #inovação, certo? E ali, e eu acho que o que ficou muito evidente, Antônio, por isso que a Califórnia e o Vale do Silício impactaram tanto o mundo, é que nessa última década foi onde ficou mais evidente não só os impactos daquele modelo, mas foi possível se teorizar aquele modelo. Ou seja, o que para uns era aventurinha, um monte de moçada fazendo loucurinha, brincando de tecnologia, nerdzinho, o que para uns era uma coisa meio assim, para outros existia um clássico modelo de reinvenção de gestão. E nós chamamos de Entrepreneurial Management. Então, para nós, startup é coisa muito séria. É muito séria. É uma nova ciência de gestão. Só que ela não é melhor que a outra. Ela é diferente. Então, eu preciso, numa organização, entender dessa dualidade, E isso é conflitante dentro de uma instituição. Porque o jeito que eu decido fazer uma coisa aqui confronta o jeito que eu decido aqui. Então, essa ambiguidade, eu acho que esse é um dos maiores desafios da gestão moderna. Se eu entrar para o ambiente do governo, servidor público, a aversão ao erro, e eu já aprendi que no mundo privado, se não está escrito que não pode, pode. E no serviço público, se não está escrito que pode, não pode, sei lá, né? Assim, as restrições, ou seja,
o tratamento da falha, do erro, ele no serviço público parece mais grave ainda que no mercado. Só que eu acho que nos governos, nas instituições que não aprenderem a fazer esse equilíbrio, elas vão apanhar sério, que nem uma organização privada que não aprender isso, tá? Para mim, é que nem uma organização privada que faz isso. O Vale do Silício, para mim, ele é, tirando a borra da coisa bacana, não, ele essencialmente, ele criou, ele estruturou, ele criou ferramentas para se fazer isso. Inclusive, tem esse termo, que é um termo em inglês, mas eu acho muito relevante, se chama atiquifobia. É horrível. Tiquifobia é uma fobia ao erro, entendeu? A tiquifobia é fobia ao erro. Então, o que acontece? Nós vamos criando organizações em que errar cara, é feio. Não, e a brincadeira, né? A brincadeira é, para quem já estuda aí design thinking, criatividade. Quando a gente era criança lá no jardim de infância, eu pegava minha canetinha, pegava e era um foguetinho, a gente brincava, a gente viajava, era divertido. A gente foi pro primeiro ano na escola lá, todo mundo uniformizado, todo mundo igual, você levantou, fez uma pergunta boba, todo mundo riu de você. Aí você já encolheu, certo? Aí você andou, daí arrumou um estágio, foi pro estágio, no primeiro dia já fizeram bullying, você encolheu. Aí você vai para a organização e aí diz assim, caramba, cara, vamos fazer esse projeto e vamos lá mostrar para a diretoria. Não, cara, não está pronto, não está pronto. Vamos fazer mais, vamos fazer não sei o quê, porque não sei o quê. Aí o que a gente faz? Se tu olhar, essa lógica é uma lógica de procrastinação. Isso é uma lógica que está te afastando de aprender. Então, o modelo mental no mundo de startups, ele é o quê? É uma ciência de experimentação, sim, por quê? Porque eu tenho que aprender a errar. Não é que errar é bom, é que aprender é muito bom. Então, isso não é erro sem consequências. São, na verdade, as expressões fail fast, fail soon, fail often, que é a expressão em inglês disso, né? Ele na verdade, tu tem que aprender a errar. Pensa assim, tu tem que aprender a errar. E aí, quando tu cria essas mecânicas, você faz, na verdade, ciclos de aprendizado muito rápido. E é isso que faz toda a diferença. Isso faz toda a diferença. Então, uma organização qualquer, e no serviço público, desculpa, mas não tem como não ser, ele vai ter que criar uma máquina de experimentação. E isso vai exigir uma governança que entenda que a organização, para se sustentar, ela precisa desses dois mindsets. Ela precisa que, se eu for construir esse prédio, planeja tudo, organiza tudo, PMI, controle, orçamento, cara, Gantt, faz o que você quiser. Agora, se eu quero fazer uma coisa completamente diferente que ninguém fez, não é fazendo aquilo, né? Definitivamente não é fazendo aquilo. Eu tenho que ter uma outra mecânica para fazer isso. Por isso que eu acho que toda instituição, e eu não sei por que não o serviço público, é como se eu tivesse que ter dois orçamentos, Antônio. Eu tenho um orçamento de projetos, ok? Vamos dizer assim, eu tenho um orçamento de projetos. Porque eu tenho business case, eu tenho ROI, porque ele tem supostamente uma previsibilidade, eu tenho uma predição, eu enxergo o fim dele. Mas do outro lado, eu acho que o serviço público tinha que ter um orçamento de experimentos. E o orçamento de experimento é pouco dinheiro, pouco tempo. Experimentou, aprendeu, valeu, segue outro. Experimentou, aprendeu, valeu, segue outro. Que é a cabeça do Venture Capital. O Venture Capital, no início, ele dá pouquinho. Ele não dá longo, certo? Mas aí você tem que se provar, senão você não ganha outro. No mundo corporativo, nem vou falar o mundo serviço público, você faz um projeto, lá no fim não dá certo, traz mais dinheiro, porque é feio matar projeto. É feio matar projeto. Alguém errou, traz a cabeça de uma bandeja. Por isso que o nosso grande mestre lá, a gente conhece, gosta muito lá, o Steve Blank, que para mim é um professor de Stanford, que para mim foi um dos que melhor teorizou todo esse cenário. Ele diz que o grande problema das empresas tradicionais é que elas fazem business planos de negócio, começa a rodar, começa a não funcionar, e aí o que eles fazem? Pivotam gente. O que é pivota gente? Caramba, o meu plano, eu estudei demais, eu estudei, não pode estar errado, é aquele incompetente que não conseguiu fazer. Só que hoje, em ambientes muito diferentes, a previsibilidade é menor, o nível de incerteza é cada vez maior,
Então, para vários desses aspectos, o modelo de General Management, ele se comprova que ele não está funcionando. Você cria uma organização, você cria uma instituição que só repete. Ela só repete. Ela não... Sabe? Se o jogo fosse sempre o mesmo, tudo bem. Se o mundo não mudasse, legal, cara. E vamos ser sinceros. Por que agora nós estamos falando tanto disso? Por que agora, nesses últimos anos e essa semana, e por que agora tratamos isso? Porque a velocidade com que as coisas mudavam era Então dava tempo para uma instituição definir as regras para não errar. Só que hoje a velocidade é tanto que não dá tempo de eu construir a regra. Quando eu crio a regra está obsoleta. Ela tá... Então o que acontece? Isso está afastando as instituições da realidade lá fora. Muita organização, ela tá descolada do mundo lá fora. E se voltar para o início da tua conversa sobre a vida do indivíduo, da carreira, existe um brutal descasamento de competências, Antônio. Brutal! Então, mesmo antes dessa crise que vai causar dano e criar falta de emprego e trabalho, nós sabemos que existem ofertas de emprego de monte no Brasil que não conseguem ser preenchidas. O que é isso? Descasamento de competências. Certo? Verdade. Então, deixa eu fazer uma defesa, porque eu sou muito pró-tecnologia. E eu sou muito otimista com tecnologia. Então, eu sempre apanho nas lives, porque... Essa aqui não apanha, não. O otimista sempre amigos. O otimista sempre apanha, né? O pessimista sempre ganha a discussão. O pessimista sempre derruba o otimista, tá? Mas o que eu quero dizer para você é o seguinte. Para mim, não é a crise que acaba com as empresas e não é a tecnologia que acaba com os empregos. O que acaba com empresa e emprego é a falta de clientes. Que para o serviço público se traduz com a falta do cidadão não perceber valor no que você faz. Certo? Essa é a mais dura realidade. Essa é a mais dura realidade. E funciona para todos nós. Quando o que eu faço não adiciona valor para a vida humana do outro, eu sou desintermediado. Ele vai buscar uma alternativa. O Marcos Bittencourt está rindo aqui, o grande professor de inovação, advogado da União. Hoje eu tive uma mentoria com ele, é um gigante. A Leila está aqui também, e a Leila é uma profissional que a gente tem que citar aqui agora, porque ela está lá no FNDE, criando laboratório de gamificação, de inovação. Eu estou conversando com ela sobre isso. E assim, a gente vê algumas iniciativas. Eu gostei demais quando você fala de ter um recurso para esse tipo de tratativa. Já vou ter que criar uma agenda desse assunto. Você já deu uma contribuição gigantesca, porque isso pode mudar a percepção de valor de alguns órgãos públicos e, sem dúvida, somar esses mindsets, né, Cruel? Não faz sentido a gente ficar numa discussão em que uma metodologia é mais certa do que a outra num momento de tanta incerteza. Eu acho que as verdades vão aparecer, as pessoas que querem gerar valor vão aparecer e quem quer fazer mais do mesmo vai acabar, na verdade, mais atrapalhando. E eu queria saber, na verdade, aproveitando aí nossos 20 minutos que nós ainda temos, eu queria, talvez aí em 10 minutos, que você falasse do programa que vocês criaram para, afinal de contas, resolver essa equação e esse gap de conhecimento que é o Restart. Fala para o pessoal um pouquinho do que é esse projeto. Eu já fiz a maioria das aulas, mas eu queria que você falasse assim, do como que vocês pivotaram isso, por quê, e do valor que esse material gera para a comunidade, tão somente empresarial, mas também para o público golf, que pode se aproveitar desse aprendizado. Legal. Então, eu acho que você citou muitos professores aí. A Startse é formada por vários empreendedores, pessoas que foram se juntando ao longo do caminho, né? E eu acho que hoje eu olho essa história e vejo assim, essas pessoas sempre tiveram muita vontade de aprender as coisas, como todo mundo aqui, né? Tem sede de saber. E a gente descobriu uma coisa muito óbvia. A melhor maneira de você aprender algo é tentar ensinar para alguém, não é? Assim, caramba, isso é terrível, mas aí que você assume um outro nível de pensamento quando você consegue envolver, teorizar modelos, praticar você mesmo para entender o que é. Então, é por aí. Então, a Startse, além desse lifelong learning, nós sempre acreditamos num tipo de ensino multimodal e um conhecimento do agora para agora. Assim. Ele tem um ar pragmático. Porque a inovação, ela carrega um karma de ser Disneylândia, tá lá, não faz nada, resultado. Tal. Então, sempre foi muito pragmática. É uma visão bastante empreendedora disso.
Então, a Startse fazia o quê? Ela faz grandes conferências, tipo em São Paulo. No passado foram quase 50 mil pessoas em conferência em São Paulo. Muitos cursos executivos presenciais, muito in company dentro das empresas. Muitas imersões internacionais, principalmente na Califórnia do Vale, onde nós temos a Startse University, né, lá em Palo Alto, na Califórnia, no coraçãozinho do Vale, e também em Xangai. E a gente tem essas frentes que a gente faz: Portugal, Israel, Índia, certo? São, assim, estar nesses ecossistemas e viver em primeira pessoa essas experiências, ela expande mais a mente ainda, ela quebra algumas resistências que a gente tem. E isso é uma coisa muito bacana. E a gente sempre teve cursos online, mas nunca nós atolamos, porque ele fazia parte do ecossistema. Chegou o coronavírus, trancou, faz 5 semanas, toda a empresa trabalhando em casa. Nossa receita caiu a zero. Assim, no outra semana caiu a zero, certo? Por toda a comoção e tudo. E aí nós falamos assim, cara, nós temos um propósito, cara. E o nosso propósito principal é o seguinte: todo brasileirinho tem o direito e dever de saber que existe um mundo diferente lá fora e que pode sim fazer coisa diferente e que nós podemos sim fazer negócio para o mundo inteiro ver. Sempre foi propósito que estava na gente, tá? Então é o seguinte, cara, quando todo mundo vai falar de problema, vamos falar que o mundo vai existir depois. Vamos criar o programa, não Startse, Restartse, porque era nosso também. E hoje, agora que eu vejo, e foi incrível, né? Assim, pegou uma atração, nós estamos chegando em quase 100 mil alunos registrados. São 4 aulas live, assuntos de o profissional do futuro, transformação de empresa, novas tecnologias, modelos de negócio e esse jeito de projeto inovador, startupeiro de fazer. Pegou uma atração incrível, tão bacana para nós que não podia acabar. Então ele acaba terça-feira, o ciclo de 100 aulas, que foi o desenho que a gente fez, mas a gente não vai conseguir parar. A gente já criou a temporada 2 e eu não devia estar falando, mas já falei. Então a gente ia estar fazendo isso. O programa, acho que ele criou algumas coisas, tá? Primeiro, ele criou um senso de engajamento e propósito dentro da empresa brutal. Brutal. E se você olhar nas histórias todas, tu tem uma cultura que colabora, pega junto, autorresponsabilidade, faz toda a diferença. Se tu tem uma cultura que eu preciso te controlar e tu controlar o outro, tu já sai, cara, tu já sai atrasado no jogo, certo? Segundo, isso acelerou a digitalização dos negócios da Startse. Nós fizemos em 4 semanas o que nós não fizemos em 1 ano, ok? Pela necessidade, pelo impulso, obviamente, mas nós fizemos isso. Tanto é que nós, recompondo receitas muito menor do que a gente tinha, nós já nos tornamos mais lucrativos do que nós éramos. E a gente acha que na retomada isso vai trazer um core de negócio, porque o mundo vai voltar a ser físico, sim. As pessoas precisam de contato humano, contato social, mas ao mesmo tempo elas vão se dar mais ao direito de experimentar outras coisas, inclusive em educação, né? Você sabe, Antônio, que na China, porque como na China aconteceu antes, em teoria a gente fica vendo o que está acontecendo agora. A China, nos primeiros meses, o investimento em startup caiu 60%. Assim, ele só ficou o que estava. Mas na semana passada, ele recuou e deu o mesmo nível do que do ano passado na semana. 2 tipos de negócio, aparentemente, em startups receberam mais investimento. Educação, edtechs, empresas de educação, startups de educação, e startups também de Advanced Manufacturing, manufatura avançada. Porque existe uma discussão que as cadeias de valor antes eram muito centralizadas. Eu tinha a Gigafactory, né? A mega fábrica. E hoje começou a dizer assim, caramba, mas eu vou ter que ter uma distribuição diferente. Porque eu não posso mais depender de uma coisa longe, distante. Eu posso ter um impacto no meu fornecimento. Será que eu não consigo fazer nicho? Será que eu não consigo a valorização do comércio local? Micros regiões autossustentáveis? Em vez de eu ter em vez de eu ter uma gigafactory, será que eu não deveria ter umas kilofactories, né? Assim, será que... Então, isso também talvez mostre um cenário de redesenho de operações como um todo, né? Então, a experiência da Startse, da Restartse, foi muito bacana. Ela criou um senso de propósito, ela reforçou o senso de propósito, ela engajou a empresa, ela criou um problema para a empresa resolver. Entendeu a magia disso? Todo mundo naquela comoção, mas criou um problema.
E aí todo mundo se atacou naquele problema e a gente conseguiu fazer um monte. Nós inventamos um problema, vamos ver assim. E aquilo criou um senso de propósito absurdo, cresceu, acelerou a digitalização. Nós éramos O2O, nós vendíamos muito fortes na venda online e na entrega na offline. E agora nós estamos renovando toda a nossa arquitetura de aquisição de clientes no digital, que tá muito, né? Todo mundo está pulando para o digital, então nós já estamos fazendo diversos experimentos de conversar e estar com os clientes assim, e as nossas entregas online cresceram muito e a gente espera que na retomada a gente retome muito maior do que a gente quando a gente entrou, porque a gente criou um business novo. Incrível, meu amigo, incrível. Eu tenho acompanhado e sou testemunha para poder dizer que realmente o trabalho tem sido feito com muita maestria e tem sido riquíssimo. Aliás, eu posso te dizer seguramente que o Restart me incentivou a me lançar nas lives. Eu também pivotei muito rápido o meu negócio. Eu estava numa linha com lançamento de livro pronto. Eu ia para o Vale com vocês agora em maio, para a gente poder tocar o negócio da Big Game. Eu ia tirar férias para isso. Eu estava com um caminho trilhado e tudo isso acabou, apagou. Eu pausei tudo para poder pivotar e gerar valor para a rede agora dos conhecimentos, fazendo essa série de lives, que já serão mais de 40 lives na sequência, para levar um pouco do que o professor Antônio Neto já tem levantado de experiência e dividir esse conhecimento com as pessoas, gerando um valor que a gente sabe que vai ser de longo prazo. Cristiano Cruz, eu tenho aqui, na verdade, agora uma rápida fala. Eu acho que foi brilhante a exposição, gera muito valor para a rede de serviço público. Como eu te falei, eu vou ter algumas agendas para tratar com essa provocação que você fez, para a gente poder levar adiante essa questão da inovação, essa questão de laboratórios de inovação, essa questão do orçamento, para que essa agenda possa ser discutida com mais cuidado. Eu até imagino que há boas intenções, mas eu acho que há uma dificuldade em se operacionalizar isso. E talvez a jogo de contratações, o professor Antônio Neto, possa ser um agente que fomente e defenda essa ideia para que o setor público possa inovar. A gente sabe que hoje não está sendo um dia muito fácil, né? Nós tivemos algumas questões aí interministeriais que podem afetar, de certa forma, a continuidade dos trabalhos, mas a gente espera que tudo fique bem para que o Brasil não pare e nós possamos continuar no passo de evolução, porque o coronavírus está aí e é importante que nosso país tenha condição de evoluir. A propósito, em uma das lives, eu e o professor Rony, só que para Brasília, nós dimensionamos um estudo com uma fórmula matemática, usando uma simulação de Monte Carlo, que nós prevemos aí que mais de 60 mil pessoas serão contaminadas com o vírus. Isso vai dar um número X de problema maior, não só para o sistema de saúde, como para a vida das pessoas. Então, realmente é um problema que vai acometer a sociedade e a gente está preocupado com isso. E aí, trazendo por esse contexto do setor público, eu acho relevante fazer o que vocês estão fazendo. Falar de otimismo. Você falou que você é um cara otimista e tal. Eu também, Cru, eu estou muito na cabeça, porque eu sou muito otimista. O Antônio Neto é o cara da boa oratória, é o cara que sabe vender no serviço público. Nada disso, muito pelo contrário. Eu sou uma pessoa que acredita no propósito e no ideal de um dia melhor e de uma instituição melhor, de um grupo de pessoas que possa se colaborar. E é por isso que eu tenho usado muito a gamificação para poder ajudar as pessoas a tomarem decisões por meio de jogos. São mais de 15 jogos de tabuleiro desenvolvidos, que aí eu gostei muito do que você falou, que me deu um outro insight. Veja, o jogo de tabuleiro ele é uma solução e as pessoas não veem como tecnologia. Muitas pessoas falam, você tem que digitalizar o jogo. Tá, legal. Mas o tabuleiro é uma tecnologia que a gente desenvolveu para poder tornar mais humano o trabalho e o ensino. Então, saudar a professora Flaviana, que acabou de chegar. Então, veja, existem tecnologias, você vê, a própria camiseta é uma tecnologia que alguém desenvolveu. Eu uso uma lente de contato, que é uma tecnologia. Tudo é tecnologia, praticamente, hoje, e a gente tem que considerar esse cenário para poder evoluir. Eu queria aqui fazer uma provocação pessoal, que foi o seguinte: uma das maiores transformações que eu tive na minha carreira, professor Cristiano Cruel, foi ir para o Vale do Silício. Eu me lembro que eu dei uma palestra no Congresso de Pregoeiros, lá do nosso amigo Rudimar, e da nossa amiga Fran, que está aqui presente também. E naquele evento, o Rudimar havia me comentado de vocês. Aqui tem o evento da Start e tal. Eu já seguia, acompanhava, principalmente os e-mails do Júnior, tá? E aí eu peguei e falei, pô, interessante, tal. Aí entrei em contato, vi a missão. A primeira missão que teve
eu fui para o Vale. Mas sabe por que eu fui? Porque na minha graduação, teve um programa que eu participei, que foi um programa chamado Programa ASA. Eu visitei empresas como a IBM, a Microsoft, tudo em São Paulo, aí perto da Faria Lima. Eu visitei essas empresas e eu também tentei submeter, e eu lembro muito do Wesley, nosso Wesley da Start, que palestrou também lá sobre neurociência, né? O Wesley foi um cara que veio daqui de baixo e foi, cara, trabalhou no Facebook, trabalhou em gigantes hoje está aí atuando diretamente com vocês. E o Wesley foi muito sábio ao citar algumas questões interessantes do conhecimento humano. E ele me contou uma história lá no Vale que foi muito interessante. Ele falou da negativa que ele teve para poder fazer uma viagem. Não sei se você lembra dessa conversa. Um país fechou a porta para ele poder entrar, e aí ele depois deu a volta por cima, com mais de 30 países viajados, ele teve o visto aceito por aquele país, porque na época ele não tinha condição. Eu vivi uma situação muito parecida, e na minha época da minha graduação, eu tive não foi um visto, mas eu tive um pedido de intercâmbio negado, onde eu queria conhecer as empresas de tecnologia. E eu coloquei tanta paixão, tanta emoção para poder ir para o Vale do Silício, peguei um recurso que foi um esforço tremendo para poder ir conhecer vocês da Startse. E eu pedi autorização para o meu órgão, pedi licença, meu órgão não pagou nenhum centavo da minha ida, apenas me deu autorização. E eu tive que prestar conta disso tudo, fazer um relatório. O relatório está disponível para quem quiser, para poder dizer como é que foi essa experiência do Vale. E eu me apaixonei pela Startse. Me apaixonei ao ponto de dizer que, cara, há um caminho para inovar, há um caminho para crescer, há um caminho para aprender, que os servidores públicos precisam considerar. E eu acreditei nessa ideia, vim para o Brasil, voltei do Vale, né, passei uma semana com vocês, foi talvez uma das semanas mais intensas de conhecimento, se não a mais, quiçá a mais, que eu vivi na minha experiência por essa terra. E desde então eu tenho vivido na prática o lifelong learning, colocado em prática, e te digo de maneira muito tranquila, isso evoluiu meu nível de treinamento e de palestra, evoluiu meu nível de conhecimento e me tornou um profissional muito melhor. E foi por isso que eu convidei você para levar essa mensagem para... Hoje nós estamos com audiência aqui um pouco baixa, mas eu tenho certeza que essa live ela vai ficar no YouTube, ela vai ficar no nosso podcast do Spotify, ela vai ser levada adiante para outras pessoas, para que elas possam entender a brilhante mensagem que vocês têm levado a diferentes segmentos, a diferentes pessoas. E eu queria aproveitar e fazer uma oferta para o pessoal, que essa relação que nós temos construído foi muito natural. Eu queria aproveitar o espaço aqui e fazer uma oferta para o pessoal, para que eles também possam visitar o Vale do Silício. Afinal de contas, eu acreditei na ideia, eu paguei no meu próprio bolso, eu fui e digo que vale a pena. E aí, Cristiano, eu falei com a área aí da Startse e pedi para que eles criassem uma missão do Vale do Silício para os servidores públicos. E aí, gentilmente, você topou a ideia, o Maurício achou legal a ideia, o Lobel apoiou a ideia também, e aí nós criamos uma missão do Vale do Silício. Eu queria publicar aqui agora, só da minha amiga Kelly do Senai, que chegou aqui agora, publicar aqui agora um link para vocês, jogodecontratações.com.br/vale, aonde a Startse fez um programa do qual eu fiz a curadoria dessa ementa junto da Startse, para que servidores públicos possam visitar o Vale do Silício a uma condição especial. Tem o cupom que foi gerado, que é o cupom Live Cruel, que dá ainda mais 5% de desconto numa missão exclusiva para servidores públicos no final de novembro, início de dezembro, do qual nós podemos mudar o mindset e levar adiante uma cultura melhor para o serviço público. Porque eu acredito na ideia. Eu acho que o servidor público tem condição de levar isso adiante. Obviamente, uns vão ter condição, outros não vão ter, outros vão viabilizar isso com o órgão, mas eu acho que o momento, Cruel, o momento é de reavaliar, se capacitar, esperar essa onda, e quem não puder, que faça o Restart-se, que está sendo gratuito, está disponível. A gente não está falando aqui de você fazer um investimento de ticket alto nesse momento, a gente está falando agora de tentar reaprender, fazer o lifelong learning. E eu acho, Cristiano, que eu não poderia deixar de levar essa mensagem aos colegas, porque eu estou como servidor público, eu venho da academia, faço a parte acadêmica, tanto que a gente já teve um momento com a parte acadêmica, falo muito bem, transito muito bem com o mercado, de maneira muito ética, para a gente poder conectar esses barramentos e gerar mais valor para o governo. Então, eu deixo aqui registrada essa experiência para que as pessoas possam
aprender também com essa passagem e possam ter oportunidade de levar isso adiante. E também dizer que, além da questão do Vale do Silício, quem tiver interesse também, eu trabalho com a questão das mentorias online para poder ajudar profissionais públicos a trabalhar com o intraempreendedorismo e com a inovação. Coisa que é muito difícil, porque geralmente o cara passa num concurso com uma habilidade, com um skill, e eu digo que eu estou fazendo isso todo dia, aprendendo, reaprendendo, já está bacana pra caramba, e os mentorados aí têm agradecido por esse apoio. Então, me colocar à disposição também da rede para poder atuar nessa parte de mentoria. Legal, Antônio. Eu já tive. Eu não tenho hoje. Eu realmente recomendaria para quem puder, não fazer loucura, se puder ter essa oportunidade de ir. O meu filho, Dudu, com 14 anos, foi no primeiro grupo da Startse, com 14 anos. Na primeira Learning ele foi e ele voltou instigado, aprendeu a programar em Python, adora muito matrizes, daí depois tu liga os pontos. Eu quero dizer para as pessoas que nos escutam que quando a gente fala em empreendedorismo, nós não estamos falando de empresário que tem essa conotação. Empreendedorismo é um jeito de pensar as coisas. Vem lá dos franceses, entrepreneur. E aquilo é um jeito que quando você começa a entender, você conecta melhor as coisas. Não tem a ver. Então, isso não é uma coisa de empresário, setor privado, setor público. É um jeito diferente. A segunda palavra, startup. Tirem a moda e fiquem talvez aceitando que startup é a maior democratização da inovação que já aconteceu na história. Qualquer cidadão do mundo hoje tem acesso à possibilidade de tentar fazer uma coisa grande, incrível, que impacte muitas pessoas. Porque as tecnologias estão mais acessíveis, o conhecimento está mais acessível, o acesso ao mercado está mais acessível, a capacidade de irradiar a mensagem deles está mais possível. Então, pense que talvez startup é um dos maiores fenômenos de democratização, se bem visto, bem entendido, que a gente já viu. E isso talvez é a sina humana. Nós, como raça, nós não vamos conseguir parar de imaginar um mundo melhor, um mundo ainda mais e mais incrível. E eu acho que isso é a grande jornada humana. Nós não vamos conseguir parar de inovar. Valeu, professor! Cara, incrível a tua colaboração. Eu agradeço demais aí. Foi muito rico esse debate. Eu acho que a gente gerou um valor incrível. E dizer para quem está interessado em buscar o Restart, qual é o link do Restart que a gente pode dizer, pessoal? É startse.com/restartse. Gratuito o programa. Se acessar o startse.com, já vai ter acesso lá. Nós temos ainda no início da semana que vem. E ele, na verdade, está só começando. Nós vamos entrar aí com a nova temporada e tem muita coisa bacana que vai acontecer. Excelente. Agradecer você. O Gerson acabou de entrar. O Gerson esteve com a gente lá no Vale, na missão, sabe aí do que eu estou falando. E dizer o seguinte, quem está interessado em ir para o Vale nessa missão que eu citei, o cupom está aí também colocado de 5% Live Cruel. Quem quiser participar, o cupom vale até segunda-feira e precisa colocar o nome, colocar o e-mail. Você não precisa realizar pagamento agora, não precisa realizar pagamento tão cedo. Pode, mas termina o processo para a gente ver o teu interesse e poder manter esse cupom para outros servidores, que de repente a gente gera um novo cupom para outras pessoas. Então, Cruel, agradecer mais uma vez aí. Foi 10, cara, uma das melhores experiências que eu já tive aqui de live. E, cara, muito sucesso para você, para todo o Startse. E aqui a Big Game, a Jogo de Contratações e o professor Antônio Neto desejam aí muito sucesso. Espero que a gente possa continuar construindo aí novos caminhos e um apoio novo para gestores públicos e para as pessoas que querem inovar e crescer. Muito obrigado. Legal, eu que agradeço. Um abraço a todos os Alumni Startse, e você, todos os outros que passaram aí. E é um prazer estar aqui. Vamos lá, vamos mudar esse Brasil. É isso aí. Tudo de bom pra gente. Valeu, grande abraço. Tchau.